Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herreria, sejam bem-vindos ao canal. E galera, é o seguinte, terminando aí meu dia hoje, um pouquinho tarde, né? 15 para as 4. Dia bastante complicado para mim, dia bastante difícil, tá? Terminei no Loss hoje, inclusive foi o meu primeiro dia de Loss no mês, galera. E o meu primeiro dia de Loss aí desde que eu comecei a tornar pública essa conta aí para vocês, né? Então vamos ver o que eu enxerguei no dia de hoje, vamos ver quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos, se tive acerto, né? E eu vou querer trocar uma ideia com vocês sobre tudo isso daí, beleza? Lógico, não se esqueça antes, já que eu tomei loss no índice, que eu não tome loss no meu vídeo. Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e bora que bora. Vamos lá, galera. Começando sempre pelo gráfico diário, que eu gosto de acompanhar, né? Nós temos aí o índice futuro em uma movimentação bastante interessante. Por quê? Porque até o começo do dia a gente não tinha aquele candle, a gente tinha isso daqui. E eu imaginava o índice vindo numa pernada gigante de alta, fazendo um pullback, e para mim o que ele estava me dizendo aqui, e aí vocês podem até voltar nos meus vídeos lá, que vocês vão ver que realmente é o que eu estava imaginando até então. A minha leitura no gráfico era essa, né? Eu estava observando aqui que ele estava com dificuldade de inclusive romper a média de 9. E aí já seria o terceiro candle consecutivo dele, né? Tirando esse primeiro aqui, que esse primeiro foi um candle de força, sim. Mas esses outros dois foram candles mais de indefinição. Então teria sido aí o terceiro candle consecutivo do índice que não conseguiu sequer romper essa região aqui, que é uma região de bastante importância para mim, tá? Tanto por conta da região de resistência no 158,260, quanto também porque ele rompendo essa região é como se ele tivesse engolido o candle preto, ok? E aí teremos um novo evento de movimento de alta aqui. Com base nisso, e eu já vinha trabalhando na venda durante alguns dias, eu optei por escolher a venda no dia de hoje, tá? E olha que interessante, ontem eu operei vendido, saí no lucro, né? Deu minha meta, só que ontem eu estava com um pouco de receio de vender. Hoje, e anteontem também, hoje eu estava bem mais tranquilo para vender. E hoje o mercado me fez este movimento, tá? Deu uma pancada para cima e hoje eu estopei com o meu limite de risco diário, tá? E eu vou mostrar isso daí para vocês, nada que me abale. É lógico que ninguém gosta de perder, mas nada que me abale, porque, como eu falei para vocês, é o primeiro dia do mês que eu tô tomando o stop e espero que seja o único. O mês está para acabar, né? Espero que seja o único dia do mês aí. E esse stop não vai tirar aí o resultado, né? Não vai fazer o resultado do meu mês ser negativo, tá? Bora lá para os 5 minutos, o que acontece aqui nos 5 minutos, né? Simplesmente o gráfico só subiu, é basicamente isso, né? Mas vamos lá, olha só. Eu não vou fazer, diferente do que eu faço todos os vídeos, eu não vou fazer aí uma interpretação de candle a candle, porque como eu saí agora, são 78 candles, esse vídeo vai ficar extremamente longo, tá? Então eu vou mais dar uma acelerada aí e conversar sobre alguns pontos interessantes com vocês. Bom, o primeiro ponto, já tinha decidido que eu ia operar na venda, né? E eu gosto sempre de, quando eu defino o meu operacional, mesmo porque lá o Heikin acha aqui, ó, no diário, ele está ainda vendedor, olha só que interessante. Ele está vendedor, está confirmando a minha leitura, tá? E aí, quando eu defino o meu operacional, desculpa, a minha direção, pelo gráfico diário, pelo Heikin Ashi, né? Eu venho aqui nos 5 minutos e eu observo onde poderia ser um ponto de entrada interessante. E o mercado ele já abriu
nesse ponto de entrada interessante. Diga-se neste ponto de venda, porque eu queria vender, que foi basicamente nessa região. Olha só que região interessante para se vender. O mercado veio um pouquinho esticado, né, abriu longe das médias e aí em uma região de resistência eu vou buscar uma venda, tá? Foi o que eu fiz, eu vendi e comecei aí a trabalhar o meu preço, já que ele estava dando condição. Imaginei que ia ser um dia parecido com o de ontem, talvez com uma manhã não tão volátil assim, mas um dia mais lateralizado. E era o que estava se desenhando até então o índice. Aí ele começou a subir, mas até aí tudo bem, ele caiu forte depois, subiu mais um pouco e ele de fato lateralizou. Até fazer o candle 16 aqui. Esse candle foi um candle bastante poderoso, tá? E eu não me atentei a ele, eu não dei a ele a devida atenção que ele merecia, tá? Porque ele que deu essa ignição na movimentação, tá? Na verdade foi o candle 15, foi um candle que indicou muito bem isso. Quem conseguiu entrar no candle 15, porque sim, ele é um sinal específico de entrada, se deu maravilhosamente bem no dia de hoje. Eu perdi tudo isso, eu estava vendido e o mercado começou a fazer isso. Quando ele chegou aqui, eu fiquei tranquilo, porque ele respeitou essa região. E ainda que ele eventualmente passasse dela, eu acreditava que ele iria voltar tudo. Não foi o que aconteceu. Ele começou a subir forte e eu até lá no grupo com o pessoal comecei a contar os candles positivos. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles positivos. Com esse pequenininho aqui, 7 candles positivos consecutivos. Eu lembrei do dia de ontem. Ontem ele deu uma pancada também. E ele fez aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles consecutivos. Tá? Hoje ele fez 7. Depois disso, ele começou ele fez um candle de baixa e voltou a subir. Mas eu imaginei que o dia seria basicamente a mesma coisa, até que eu entrei na parte de fluxo. Aí não dá para mostrar aqui para vocês, mas lá com o pessoal eu comentei, a gente estava estudando e nós chegamos na seguinte conclusão. Ontem eu comentei com o pessoal, olha pessoal, essa subida aqui, que foi a subida de ontem, que eu acabei de mostrar para vocês, essa daqui, tá subindo, mas não tem ninguém comprando, não tem nenhum player grande comprando. Eu acho que essa subida não vai se sustentar. E de fato ela não sustentou, eu estava vendido e foi nesse momento que eu peguei, se eu não me engano, foi nesse momento que eu peguei minha meta do dia. Aqui, embora esteja, né, tenha feito aí muitos candles positivos de alta, no fluxo eu via muita gente entrando. Eu via instituições gringas entrando. Você via lá Morgan, você via JP, você via outras instituições, né? Você via Tulet lá, você via UBS, enfim. Várias instituições, não muito pesado, eles não estavam entrando muito pesado, mas eles estavam entrando diferente de ontem. E eu também deveria ter me atentado a isso. Foi mais um erro que eu cometi, tá? O mercado fez esse candlezinho 22, não me convenceu muito. Eu ainda estava receoso. Só que eu falei, bom, a estratégia existe para ser seguida. E eu vou seguir ela à risca, né? Se vier o stop, veio, paciência. E foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar o preço. Fui trabalhando e ele foi fechando, ó, bonitinho, tá vendo? Setinha verde, setinha amarela, setinha verde, setinha amarela. Tudo bonitinho, ó. Aqui saí de vários contratos, olha que interessante, né? Só que ele quis continuar subindo. Aqui foi um lugar muito bom. Aqui foi um lugar, por essa região, deixa eu ver, exatamente, por essa região, eu consegui trazer o meu preço para o 0 a 0, galera. O meu preço que estava inicialmente nessa posição aqui, nessa posição, eu consegui trazer ele pro 0 a 0, basicamente, aqui, tá? Mas eu continuei vendido.
e talvez, né, esse tenha sido o meu erro, não sei. Eu segui a minha estratégia, eu acho que não cometi erro aí. Desculpa dos meus cachorrinhos, pessoal. Agora deu ataque neles, mas vamos lá. Bom, aqui eu consegui trabalhar. Então, olha só, eu comecei a vender aqui e quando o preço chegou nessa região, ou seja, 1000 pontos para cima, eu estava no 0 a 0, galera. Eu estava no 0 a 0. Ele continuou subindo, ele deu essa pancada aqui. E aqui, por ser uma região de topo, eu comecei a fazer novamente as minhas suboperações. Só que ele deu uma lateralizada. Só que eu já estava vendo, falei, putz, esse dia aqui vai ser um dia de super trend, vai ser um dia que vai me dar calor. E de fato, né, ele continuou subindo, tá vendo? Eu ainda conseguia fazer alguns scalpzinhos, mas assim, eu tava contra o movimento e assim, é aquela história. Eu falei em um determinado dia, num vídeo anterior, a gente não precisa estar a favor do movimento para ganhar dinheiro. De fato, a gente não precisa estar a favor do movimento para ganhar dinheiro, desde que a gente esteja contra o movimento e ele faça esse tipo de correção. Desde que ele comece a fazer zigue-zagues interessantes, o suficiente para que a gente consiga ir aumentando a mão, aliviando a mão, aumentando a mão, aliviando a mão. Se acontecer esse mercado aqui, é um mercado que a gente consegue trabalhar muito bem o preço e consegue atingir até a meta, mesmo estando na ponta contrária, tá? Agora, um mercado em que ele sobe daqui até aqui, né, basicamente 1000 pontos e depois continua subindo sem fazer mais zigue-zague, aí não dá. Aí é um dia que vem o meu loss. Graças ao bom Deus, esses dias são relativamente raros de acontecer, né? E talvez o pregão ainda não acabou, são 4 horas, mas pode ser que isso indique aí uma finalização aqui, ó, da correção do pullback, tá? Para uma continuidade aí do movimento de alta e a tentativa aí de um pivô. Rodrigo, e aí? É agora? O que você vai fazer para amanhã? Você vai buscar compra? Você vai buscar venda? Bom, primeiro que eu não sei ainda porque não fechou o dia, tá? Não fechou o dia. Se fechar assim, galera, eu tô ainda propenso a vender. Por que eu tô propenso a vender? Porque já seriam aí 4 dias consecutivos de alta. Eu não gosto disso. Tudo bem, agora nós temos aí um evento, o evento mais recente, mais importante que nós temos é esse candle aqui. Tudo bem, mas ele já está vindo depois de vários dias de alta. Eu gosto de ver eventos no máximo no segundo dia ou até no terceiro dia com o mesmo movimento, mas depois disso, para mim, ele já começa a perder muita importância, tá? Bom, além disso, o que nós temos de interessante para amanhã, considerando o mercado encerrando assim? Mesma região de 158,260 como agora, por enquanto, um suporte interessante. E agora lá em cima, né, a projeção final dessa FIBO que eu tracei em 16155, que embora tenha chegado perto aqui no candle 218, ela ainda não bateu ali, não atingiu essa região, beleza? Esse daí então foi o meu dia, tá aqui o meu resultado do dia, tá? E fiquem atentos, pessoal, o que eu quero compartilhar de aprendizado no dia de hoje com vocês, né? Eu quero compartilhar o seguinte, por mais que a gente não goste de tomar loss, né? Mas é muito importante a gente ter estatísticas, tá? Do nosso trade, dos nossos trade system. É muito importante a gente saber quando que o trade performa bem, quando que o trade não performa bem, o nosso sistema. Por exemplo, num dia assim, eu já sei que o meu trade system não vai performar bem, tá? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que mudar o meu trade system? Não, eu tenho que aceitar, porque eu não sei quando que será um dia assim,
até que já esteja no meio dele. Como eu disse, quando o movimento subiu aqui, ó, fez essa pancada, eu até no começo imaginei que seria igual ao movimento de ontem, que depois ele devolvesse. Aí, vendo com mais tempo e com mais calma, eu falei, não, hoje está entrando player aqui, diferente de ontem. Então, isso daqui pode ser um movimento de ignição, como de fato ele está se mostrando até o momento, né? O que cabe a mim e o que cabe a nós é termos a disciplina de fazer todo dia a mesma coisa, todo santo dia a mesma coisa. É isso que vai te dar consistência. As pessoas buscam consistência no mercado, as pessoas buscam resultados, só que elas não têm atitude consistente. Como é que você vai ter consistência se você não tem atitude consistente? As coisas não vão fechar, a conta não vai bater no final do dia. Entende? Eu sofri muito, durante muitos anos eu sofri por conta disso. Eu tomava um loss, eu tomava 2 dias de loss, 3 dias de loss, já queria mudar de setup. Não, vou pular para outro setup, eu vou descobrir aí agora, vou fuçar no YouTube, vou descobrir o trader novo, A, B, C, X, Y, Z, e vou ver o que ele está operando e vou fazer igual. Aí fazia igual, era 1, 2, 3, uma semana de gain, depois uma sequência de loss. Aí começava o ciclo tudo de novo. Vou pular para outro setup, vou descobrir outro setup, tenho que estudar mais e vou analisar gráfico e passar de madrugada analisando gráfico. Até que a gente percebe que não é falta de conhecimento a razão pela qual a gente não está tendo resultado. É falta de maturidade. Maturidade psicológica, maturidade emocional. Desculpa aí da tosse, pessoal, mas vai ficar sem corte mesmo. Falta planejamento do seu gerenciamento. Como é que você vai gerenciar o seu trade? Você sabe o que você vai fazer depois que você entrar numa compra? Você vai ajustar o stop? Você não vai? Qual vai ser o seu risco por trade? Qual vai ser o seu risco máximo diário? Será que se você arriscar o que eu arrisco, que atualmente aqui está em 1.300 e poucos reais, 1.370 reais, aqui o resto foi o atraso, né, entre você clicar em cancelar a ordem mais zerar e ele efetivamente zerar. Será que 1.370 reais de risco no dia não vai fazer o meu sistema fracassar? Será que quando eu acerto, a quantidade de vezes que eu acerto, a soma dessa quantidade vai ser suficiente para cobrir esse tamanho de loss ou não? Ou eu tenho que ajustar esse tamanho de loss? Eu tenho que diminuir esse tamanho de loss? A minha resposta eu sei. Eu estou provocando vocês para que vocês perguntem a vocês mesmos. Será que isso é suficiente? Será que você não tem que aumentar de repente esse loss? Pode ser. Às vezes é o que está faltando. Como é que você vai saber isso? Arriscando? Não. Fazendo teste. Fazendo backtest na mão. Fazendo replay, operando na conta simulador. Eu não gosto, eu sou sincero, tá? Eu não gosto de operar muito em conta simulador. Eu não sou muito disso daí porque eu sou velho já. Quando eu comecei, não existia isso. Então, enfim, eu já aprendi a testar ou no papel, na planilha, coisa assim, ou chutar. E eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá? A verdade é essa. O que eu posso dizer para vocês é: saibam o comportamento total, na íntegra, do trade system de vocês. Não importa qual seja. Se você tem um sistema, se você tem um setup, seja ele objetivo, subjetivo, você tem que saber taxa de acerto, você tem que saber payoff, você tem que saber o seu comportamento, o que você vai ter que fazer quando você entra no trade, você vai ter que saber as condições para entrar, as condições para sair, você vai ter que saber o seu gerenciamento financeiro, você vai ter que se conhecer para saber quais são os seus pontos fracos emocionais e psicológicos para você conseguir trabalhando isso. Cara, não é simples, tá? Não é simples. Mas se você não der o primeiro passo, você vai ficar fazendo parte da estatística, você vai ficar fazendo parte dos 99% dos traders que não ganham dinheiro, ok? Beleza? Então,
Rodrigo, você errou no dia de hoje. Você perdeu dinheiro, você errou. Não, eu não errei. E eu não estou triste por ter perdido dinheiro. Eu acertei. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz aquilo que eu me propus a fazer no começo do dia. Aquilo que eu me propus a fazer quando eu decidi criar esse meu operacional. E ele tem me servido muito bem, tá? Então, o seu êxito ou a sua perda, o fato de você de repente, entre aspas, ficar contente ou triste, não tem nada a ver com o resultado aqui do lado, tá verdinho ou tá vermelho. Porque isso daqui não depende de você. O que depende de você é executar a sua estratégia da melhor forma possível, da forma mais perfeita e cirúrgica possível. Isso depende de você. E é com base nisso que você vai definir se você vai ser um trader vencedor ou perdedor. Se você conseguir ser disciplinado, resiliente em momentos ruins, se você conseguir ter um setup, conduzir esse setup de forma primorosa, de forma excelente, os seus resultados serão da mesma forma excelentes e primorosos. Caso contrário, meu amigo, sinto muito, mas sim, vai jogar no tigrinho, vai fazer outra coisa, porque o seu lugar não é no mercado financeiro. Aqui é lugar de disciplina, aqui é lugar de se prender, tá? O mercado financeiro é isso, beleza, pessoal? Recadinho dado, vamos que vamos, até amanhã. Cuidado, hein, galera, amanhã como é que chama lá o feriado nos Estados Unidos? Dia de ação de graças nos Estados Unidos. Então, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, o mercado tende a ser um pouco mais perigoso, porque a liquidez cai muito. E caindo muito a liquidez, como eu falei no vídeo de ontem, os grandes têm maior facilidade de levar o mercado para onde quiser. Ok? Vamos que vamos. Até mais. Falou. Tchau, tchau, pessoal.